Arthur, parabéns, Johnson, né, também. Eu vou aproveitar para falar com o Arthur, faz tempo, né, que eu não pergunto para você. Rafael Alves, goleiro do futebol feminino. Queria já que você fizesse um balanço desses 2 jogos, especialmente esse jogo, né, que acho que o Japão também já entendeu um pouco da maneira como você quis jogar, tentou fazer algo para surpreender, mas você também já achou soluções ali. Queria que você fizesse um balanço e já projetasse também o jogo com a França. Então, outro perfil também, né, que vai exigir muito do que você pretende fazer, da maneira que você pretende jogar, e aí já queria que você fizesse também esse panorama contra a França também. E mais uma vez, parabéns por isso. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Olha, o saldo extremamente positivo dessa convocação. 2 vitórias contra uma grande seleção, uma seleção que é muito difícil ser marcada, independente do conceito de marcação que você vai usar, da organização defensiva. O Japão é um time que cria oportunidades contra todas as seleções, né? Então a gente foi muito eficiente no primeiro jogo. A história do primeiro jogo foi totalmente diferente dessa, né? A gente abriu 3-0, agora a gente sai perdendo, né? Em um primeiro tempo que o Japão teve mais chances do que nós. O jogo fica dentro de uma característica que eu acho esperada tanto pelo Japão quanto pela seleção, até porque o Japão ele já sabia, né, dos duelos, já sabia, né, da dificuldade que ia ter para fazer o seu jogo, e no primeiro jogo a gente com as jogadoras mais frescas, né, mais inteiras, e entendendo bem, né, já, né, nessa consistência que a seleção vem criando, a gente foi muito eficiente. Hoje a gente deixou alguns duelos importantes, né, no comecinho, no meio campo, mas isso não foi tanto problema, foi mais na linha de baixo mesmo, com movimentações do Japão atraindo a Isa, né, que a gente já sabia que ia atrair, e entrando, né, nos facões, nas infiltrações, a gente já sabia que isso ia acontecer, e não fomos muito bem, né, assim como também não fomos muito bem na primeira fase, né, falei isso para jogadoras, foi, né, uma cobrança e orientação, né, no vestiário. A gente ainda volta logo depois disso e toma o gol. Então eu fico muito satisfeito pela consistência que a equipe tem demonstrado, tanto no aspecto tático de corrigir os problemas, quanto principalmente no aspecto psicológico, mental do jogo, né? Porque a gente conseguiu virar uma partida, né, com desgaste, e não só por essas questões, mas também pela qualidade do nosso grupo, né? Isso vem sendo recorrente, né, da gente fazer as trocas e as trocas serem eficientes. O importante é saber o momento, né, de mexer na equipe e entender o desgaste que o adversário tem, né, o momento do jogo e a característica de cada atleta que vai entrar. Hoje estamos aqui com ela, tem muita estrela, muito futuro, muito talento, e foi muito importante a frieza dela para definir. A gente teve até outras chances, acho que foi um grande segundo tempo. O segundo tempo fez a gente merecer a vitória e 2 vitórias contra o Japão, estou bem satisfeito. E sobre a França? Sobre a França. Rafa, contra a França, eu te confesso, assim, eu conheço muito bem a seleção da França, mas agora mais detalhadamente, de plano de jogo, tudo a gente vai fazer após a convocação. Né? A gente também está pensando na Copa América, já é o mesmo grupo que vai, né, para a Copa América, é o confronto da França. Então, é um próximo passo ainda a ser planejado. Né? É isso. Boa noite, Tainá Fiore, do GE. Globo. Minha pergunta vai para Johnson. Eu queria saber um pouquinho sobre a importância do Arthur em todo esse trabalho da base, desde o Corinthians, né, até agora a seleção principal. Como foi essa relação para você? E também sobre o reconhecimento da Marta, né? Ali no final a gente viu ela puxando você, a Dudinha, tirando uma foto. Eu queria saber como que foi esse momento para você, e parabéns pelo gol, parabéns pelas vitórias, Arthur. Boa noite a todos. Como já falei, né, agradecer a ele por acreditar no meu futebol, me subir logo assim pro profissional lá no Corinthians. A gente não teve muito contato, porque eu tive uma temporada de lesões, e continuando trabalhando, ele vendo os meus jogos, claro, e acreditando no meu trabalho e me trazer para a seleção principal. Não tem explicação, muito feliz. Ela chama eu e a Dudinha ali, a mais nova do elenco, eu e a Dudinha. Fico muito feliz ela ter chamado a gente. E agradecer a ela. Boa noite, Leonardo do Estadão. Parabéns, Johnson, pelo gol, parabéns pela vitória também. A minha pergunta
pergunta é para o Arthur, justamente sobre a participação da Johnson e da Dudinha no primeiro jogo. Como é que você trabalha, claro que não com a rotina de estar no clube, mas na seleção, a formação dessas garotas que representam o Brasil, que sentem o peso da camisa, mas também não sentem tanto, decidem partidas, né? Como que é trabalhado isso por você, especialmente? Bom, o processo de formação vai ser sempre no clube, mas elas já são jogadoras formadas, estão no profissional, sendo destaque, né, a Johnson do Corinthians, a Dudinha do São Paulo. Então, os dois times que chegaram na final recente da Supercopa, então, assim, dois dos melhores times do Brasil. Então, elas estão já formadas. O que a gente precisa fazer é a segunda parte da sua pergunta, que é deixar elas, né, leves, um ambiente que favoreça que elas vejam que todo mundo está aqui para ajudá-las e orientá-las, né, elas entenderem as diferenças que tem na parte tática da seleção para os clubes, que é realmente diferente. A seleção brasileira hoje joga de uma maneira muito diferente do que se vê, tanto no nível de seleções quanto de clubes. Eu tenho explicado isso para as atletas, o quanto isso vai fazer a nossa seleção aumentar a chance de vencer jogos e lá na frente vencer os campeonatos que a gente quer. Então, é um pouco difícil para elas, mas a partir do momento que a gente vai com todo esse comprometimento e apoio colocando para elas, elas se sentem muito confortáveis e é isso que elas têm demonstrado. Eu fiquei muito, muito feliz com os dois jogos da Dudinha. Acho que ela um nível altíssimo de jogo, assim, de entendimento, de entrega, de duelos, de qualidade, né? Uma jogadora que finaliza muito bem. E a Johnson também, né? Hoje com menos tempo, na marcação, algumas dúvidas que ela foi conseguindo com a experiência, com o tempo de jogo melhorando, né? Então, e a qualidade na finalização, que é o que a gente também busca, né? Jogadoras com muita intensidade, entrega, que possam fazer o jogo da seleção e que a gente melhore na eficiência, né? E aí não tem idade, né? Independente da idade, né? Bota a bola para dentro, tem a qualidade, ajuda muito, né? E elas têm também a capacidade física e de entendimento para acompanhar as fases do jogo como a gente prevê. Boa noite, gente. Julia Doutos, TV Globo. Parabéns pela data FIFA no geral, que foi muito bacana. Arthur, ainda pegando carona nessa pergunta, eu queria saber o quão satisfeito você está com a formação de novas atletas para o futuro da seleção brasileira, considerando que você vem lançando novos nomes que já estão se destacando super no nosso Brasileirão, e que podem seguir à frente, né? Esse caso de a gente ver a Marta tirando foto com as meninas, é ali um presente e um futuro se encontrando. Então, como é que você vê esse processo de formação de novas atletas, pensando já para a Copa América, mas principalmente para o Mundial de 2027, né? E se você também está satisfeito com as opções que você está encontrando? Bom, alguém que fez quase 20 anos de vida trabalhando com futebol de mulheres, futebol feminino, e agora ocupando o cargo de treinador da seleção, estou extremamente satisfeito, né, de ver essas gerações, né, a Marta com tanto cuidado com cada uma, nesse ambiente que a gente tem, dessas novas jogadoras, de eu como treinador poder dar essa oportunidade, né, e dar oportunidade nos momentos que eu vejo que elas estão prontas para isso, né, para elas conseguirem jogar bem, se destacarem, né, e eu tenho sido feliz nisso, um tanto pela experiência, óbvio, mas o apoio de todo mundo que trabalha aqui, né, a comissão, as jogadoras, né, a gente tem assim, uma alegria, eu tenho uma alegria muito grande disso estar acontecendo próximo à Copa do Mundo, né, que vai ser algo fantástico também no nosso país, e contra adversários fortes, né, isso é importante. Elas não estão sendo colocadas para desafios, né, pequenos ou médios, elas estão sendo colocadas para desafios grandes. Essa seleção do Japão é uma grande seleção, média de idade mais alta do que a nossa, inclusive, né? Então a gente está com um grupo com assim, muita projeção para frente. Mas esse grupo ele não é fechado igual vai ser daqui uma semana quando eu convocar. Quando eu convocar, eu vou fechar um grupo para a Copa América. Mas a seleção brasileira hoje ela é muito mais do que 23 jogadores forem convocados. Elas sentirem a importância de estar aqui, o prazer de estar na seleção brasileira, como a gente deve se dedicar, elas têm que se dedicar nos clubes também, mas chegando aqui, né, como a entrega,
o estudo, né, do adversário, do plano de jogo, né, acreditar e ser fiel a ele do começo até o final, tá bem aqui, né, porque isso faz muita diferença nos matas, né. E aí eu acho que tudo isso os resultados têm mostrado também, né, não só, a gente precisava, essa convocação, confirmar a consistência de performance e consistência de resultado. E aí quando você pega, desde o mata-mata das Olimpíadas, vamos colocar assim, nesse momento, enquanto eu estiver aqui na seleção brasileira, a gente nunca vai cair numa primeira fase de qualquer competição. Então, se a gente pegar uma mata-mata das Olimpíadas, França, Espanha, depois Estados Unidos, depois a gente vem e faz uma data FIFA contra a Colômbia, outra data FIFA contra a Austrália, fora de casa. Depois a gente faz uma data FIFA contra os Estados Unidos fora de casa e agora 2 jogos data FIFA contra o Japão. São 5 seleções do mais alto nível do futebol feminino mundial. O ranking da Colômbia é enganoso, porque o que acontece no ranking da FIFA soma-se muito mais pontos quando é competição oficial, e o sul-americano joga poucas competições em relação às equipes europeias, né? Então, a Colômbia é uma grande seleção e as outras 4, todo mundo sempre falou e a gente também sempre considerou top mundial. Nós temos, nesse período, do primeiro mata-mata das Olimpíadas até agora, de 33 pontos, 25 ou 26 conquistados. É um aproveitamento de 76%. Aproveitamento de 76% dos pontos contra esse nível de adversário é excelente, mostra a consistência e uma boa projeção que a gente tem, ainda mais com um elenco, com jogadoras tão jovens, conseguindo ganhar espaço e aproveitarem esse espaço. Arthur, boa noite Johnson, parabéns pelo gol. Mas pro Arthur, um pouco mais sobre estratégia. A gente foram 2 jogos diferentes, né, contra o Japão. Eu acho que o Japão hoje talvez tenha sido um pouco mais feliz nas utilidades dos passes ou dos encaixes da marcação, porque se prepara muito para isso. O que fazer para a seleção não ficar previsível quando for bem estudado? Não sei se você está entendendo também. Sim. Estudado porque, igual você falou da Isa Haas, que a Tanaka puxava lá no meio de campo para poder abrir. Como evitar isso? E em alguns momentos eu acho que a gente joga também melhor em transição do que propondo o jogo. Se isso pode ser algo pensado para próximos jogos também, daqui para frente. Você pega o último jogo, o último gol que a Kelly fez, uma transição da Gil muito rápida. Hoje o gol, transição muito rápida, né? Alguém tirando o escanteio, Johnson, Kelly, e a gente tem se mostrado em transição também ser muito eficiente. Então, o que você pensa a respeito disso? Acho que a sua leitura é correta, Fran. A gente, por característica, né, acho que do nosso futebol e das atletas que a gente tem, eu acho que sempre teve, a seleção brasileira é muito forte em contra-ataque, né, em transições. E a gente também tem muito definido os conceitos nas transições defensivas. É claro que a qualidade do Japão vai nos trazer problemas e aí você escolhe, né, qual estratégia é melhor, né? A gente faz um jogo mais franco, né, mais individual, o que eu acabei de explicar. Então, se levar a Isa tem que ir, e as outras 2 têm que conseguir ter a vantagem de fechar mais rápido, não tomar os movimentos, né, no 1 contra 1. As volantes muitas vezes estão dentro, né, quase trocada com a Isa, isso acontece. E acredito assim, Fran, que por mais que a gente não tenha sido tão feliz, principalmente no primeiro tempo, na organização ofensiva, né, vi os números rapidamente aqui, o Brasil trocou 400 e poucos passes e o Japão 200 e alguma coisa. Então a gente trocou muito mais passes que o Japão. A gente finalizou 16 e o Japão 9, né, 8, alguma coisa assim, quase o dobro. A gente teve mais precisão nos passes do que o Japão. Ou seja, é um confronto. Então, claro que a gente quer que a seleção tenha, né, um aproveitamento alto em todas as fases do jogo. Mas quando a gente vence o adversário nas fases do jogo, né, então finaliza mais. No primeiro tempo, as chances de gol foram mais do Japão. A gente corrigiu e falou, cobrou e corrigiu. E aí, melhoramos. Mas a gente também a gente leva muito desconforto para o adversário. É isso que eu quero que todo mundo entenda,
que é uma maneira de jogar que está cada vez mais consistente, mas ainda falta, mas que vai levar a seleção brasileira a ser um grupo vencedor. É isso que eu me propus desde que eu cheguei. Eu acho que estamos no caminho pela performance e resultado e mentalidade, né? Não é fácil vir dessas 3 últimas vitórias que a gente está tendo, e vamos, obviamente, de adversário a adversário, prever, como a gente previu, né, o que ia acontecer hoje, mas tem muita qualidade do outro lado também. Eu acredito que a gente mereceu pelo segundo tempo, e o primeiro jogo foi realmente excepcional em termos de plano de jogo, né? As atletas hoje são muito comprometidas a executar muito bem o plano de jogo, têm sido felizes, e isso faz com que a gente vá agora para convocação com muita confiança, né? Para jogar contra a França e depois fazer uma grande Copa América, que agora sim é o objetivo mais a curto prazo e que nós vamos entrar para vencer. Isso é sempre o nosso pensamento. Arthur, Johnson, Pedro Rigoni da 102 FM, parabéns pela vitória. Minha pergunta vai para você, Johnson, muito nova, né? Uma jovem ainda surgindo no futebol brasileiro. Passa um filme na cabeça, marcando agora com a camisa da seleção brasileira, e quem ainda não conhece a sua história de vida e profissional, qual é ela? Como eu falei, eu tô muito nova, né? Eu e Duda. Tô muito feliz. Passa um filme, né? Um sonho de estar jogando na equipe profissional, conseguir fazer o gol da vitória aí do Brasil. Como eu falei, que fazer para me jogar, para o Brasil reconhecer meu futebol. Conhecer a Johnson. Qual que é a história de vida? Minha história de vida, eu sou uma menina humilde, tímida, eu tô muito feliz. Boa noite, Arthur. Boa noite, Johnson. Parabéns pelo gol. Johnson, eu tô tentando muito tempo te entrevistar. Agora eu sei porque tu nega. Mas só É um processo, ela vai se acostumar cada vez mais. Se acostuma porque você já é uma estrela. Eu sou Gisele do Lance e eu quero te perguntar uma coisa bem simples. O que foi que o Arthur te falou na hora do gol? Porque teve um momento ali que a câmera deu um zoom e mostrou vocês tendo um momento de compartilhamento. Conta aí pra gente. Pra ver se ela lembra. Tanta emoção. Que é, igual eu falei, né? Sempre acreditou no meu futebol. Ele que me trouxe pro Coringão e tal. Ele que insistiu pra me contratar. Eu sempre agradecer ele. Fico muito feliz. Foi isso que ele falou pra mim ali. E só agradecer ele mesmo por tudo. Confiança. E foi pra, assim, baixar aquela emoção do gol, né? E ela focar novamente. E eu fico, né? Você vai fazer o outro, vai lá. Um pouco nessa pegada. Boa noite, Arthur, tudo bem? Nosso parabéns pelo gol. Já pergunta para o Arthur. No seu trabalho tem sido bem comum nessas datas FIFA, algumas trocas, às vezes bastante trocas de um jogo para o outro. Nesse jogo tiveram poucas, né? Desse último jogo do Japão. Eu queria saber se esse plano foi já pensando na Copa América, se a estrutura do time já tem um pouco a ver com o que você pensa para a Copa América, ou se vão seguir tendo mudanças para as próximas convocações, ou se realmente foi porque você gostaria de ver de novo esse time mais parecido com o que foi no último jogo. Bom, nós viemos para convocação, eu sempre passo isso na primeira reunião com as jogadoras, os objetivos de cada convocação e também os desafios que a gente vai ter que superar e enfrentar para vencer. Os objetivos aqui eram claros, de vencer as 2 partidas. Assim, na convocação anterior, o que eu tinha colocado de meta era fazer 4 pontos. A gente fez 3 pontos importantes de vencer os Estados Unidos, mas a gente não queria ter perdido. Agora era fazer 6 pontos, uma meta muito alta, né, que as atletas conseguiram. Dentro desses objetivos também a gente tinha fechar o grupo para a Copa América, né? Então, assim, fechar o grupo não, né? Avaliar, uma avaliação final para o grupo da Copa América. E tinham alguns outros casos também foram muito bem. E aí dessa parte da Copa América, para mim era importante repetir, é importante fazer as observações que eu fiz. Era importante quem veio para a primeira vez, como a Fátima, a Caldeirão e a Johnson, jogaram, né? Então, claro que às vezes 26 jogadoras é difícil dar minutagem para todas, né? A gente foi priorizando. Algumas, né, nos seus clubes
no momento agora atual não estavam, né, tão preparadas talvez para um jogo dessa velocidade e intensidade. Então, outras a gente já conhece melhor e foi feito essas avaliações com o resultado, que é difícil, e estou muito satisfeito.